É curioso como os filmes marcam época pra gente, né? Então, quando sai essa trilogia do Sam Raimi, eu tava ali na adolescência, né? Em 2002 e tal, até o final em 2007. Então foi me crescendo acompanhando esses filmes. E o Homem-Aranha, essa trilogia, ao contrário dos X-Men do Bryan Singer, que eu estranhei muito quando eu vi a primeira vez, eu falei, cara, esse não é os X-Men que eu cresci. Tipo, eu não reconheci nenhum daqueles caras, demorei um tempo até entender qual era a proposta deles. O Homem-Aranha do Sam Raimi, eu falei assim, mano, é perfeito o Peter Parker que eu cresci, que eu conhecia, que eu via no desenho, que eu via nos jogos, que eu via nos quadrinhos, era esse cara, sabe? Traduzido ali na tela. Pra mim, o Tobey Maguire foi a escalação mais perfeita, porque por mais que ele não é um ator que já havia muito tempo, desde criança atuando e tá amigo do DiCaprio, ele não é um desses grandes atores, mas ele é um grande ator dentro do papel de Peter Parker. Esse cara que é o nerd, que é o desengonçado, que é a cara de nerdão, de bebezão e tudo mais, até o último filme, né, que ele ainda tá mais poderoso, tá mais sinistro. Então, como motivo vocês já sabem, já cansei de falar isso aqui, Homem-Aranha 2 pra mim é o melhor filme de super-herói já feito. Eu sei também tudo isso, eu também gosto desses filmes, mas eu acho que no pacote completo, quanto a história de começo, meio e fim, protagonista, jornada do personagem, motivação, temática, os coadjuvantes, a ação, o vilão, pra mim tudo funciona naquele filme ali, pra mim esse ele é meu favorito. Inclusive tem vídeo onde eu explico todas as minhas razões porque eu acho esse filme incrível, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. Então o que eu quero fazer nesse vídeo aqui, na verdade, é revisitar Homem-Aranha 3, que é o mais polêmico, na verdade, dessa trilogia, onde muita gente é um dos piores filmes de heróis, não sei o quê, e eu quero, justamente, assim como eu fiz com Homem de Ferro 3, dar uma outra olhada e tentar entender onde realmente o filme se salva, onde tem coisas que realmente funcionam nele e coisas que também não deram certo. Então essa vai ser a análise que eu quero fazer nesse vídeo aqui, certo? Aliás, também se você não viu, vou deixar linkado o vídeo em defesa de Homem de Ferro 3. Oh, Rosie, I love this boy. Então assim, você imagina, 2004, eu saio do cinema completamente alucinado pelo Homem-Aranha 2 e cara, tudo aquilo ali foi perfeito pra mim desde a primeira vez que eu vi no cinema. Eu fiquei louco esperando o próximo filme. Foi um filme, o Homem-Aranha 3 foi um filme que eu fui acompanhando e ansioso com cada nova informação. E eu lembro quando eu assisti ele no cinema, de cara, ele não me impactou tanto quanto o Homem-Aranha 2, mas ainda assim eu falei, ok, legal. Foi bacana, foi divertido, teve coisas boas aqui, entendeu? E revisitando esse filme, né, ao longo dos anos, revendo aqui pra fazer esse vídeo, eu acho que o Homem-Aranha 3, ele já começa a dar sinais de que é um problema que a gente vai ver depois ao longo dos anos, que é a interferência da Sony em não saber trabalhar com essa propriedade intelectual, né? A Sony que comprou esses direitos da Marvel lá nos anos 90 e eles começam a se atrapalhar. Então, sem nenhuma surpresa dizer que, na verdade, o maior problema do Homem-Aranha 3, o excesso de coisas que ele tem que lidar, né? O excesso de elementos e personagens e vilões e tramas paralelas que vão acontecendo, e o filme fica completamente inflado, né, onde ele não tem exatamente uma linha narrativa, onde às vezes o foco dele tem que mudar muito bruscamente, porque é muita coisa que o Sam Raimi tem que lidar, né. A gente começa a ver esse problema aqui no Homem-Aranha 3, depois a gente vai ver na franquia do espetacular Homem-Aranha com o Andrew Garfield, que vai culminar com a Sony tendo que pedir arrego e a ajuda do Boné pra fazer os filmes do Homem-Aranha. E daqui a pouco você vai saber a verdadeira identidade do mestre de todos os truques, Kevin Feige. Tô começando pelas coisas ruins, que eu acho realmente problemática nesse filme. E a primeira eu vou ter que pegar pelo James Franco, né? Que ele nunca me chamou muita atenção quão ruim é nesse filme. Mas dessa vez, revendo pra gravar aqui, eu falei, cara, meu Deus do céu, ele é muito canastra, sabe? I know that face. Eu acho o James Franco um ator ok, né? Tipo, gosto dele na maioria nos filmes, assim, acho ele divertido de ver. Não, é um grande ator também. Ele aqui, quando vai tentar ser um vilão de quadrinho, eu acho que ele entende essa coisa, né? Vilão de quadrinho. Vai uma coisa super canastra. Eu acho que é uma parada... Ele me lembra muito o Julian McMahon lá né, como Doutor Destino, lá no Quarteto Fantástico também. Eu acho que ele vai numa vibe muito dos vilões de filme de quadrinhos que a gente via naquela época, nesse período, né? Aquela coisa canastra, as carinhas, as boquinhas, são as cafonices, que é aquela coisa que é do Sam Raimi, que, meu Deus, fica pior ainda no James Franco, que é aquela coisa, o gosto da boca dela, morangos. Strawberries. E assim, eu até gosto da interpretação de que eles fizeram aqui do Duende Macabro, né? Essa coisa bem diferente dos quadrinhos, né? De ser uma coisa meio um cara snowboarder ali, com o snowboard, a roupa mais moderna e tal. Eu gosto, porque realmente eu entendo que quem é dos quadrinhos e fala, pô, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Mas o maior problema é que, tipo assim, ele deveria ser o vilão desse terceiro filme. Só ele, entendeu? Porque o que acontece é que logo no começo os caras lá, o roteirista tem que, tipo, tirar ele de cena e coloca uma coisa de uma amnésia, onde ele... O que não é um grande problema, ele simplesmente, né, acontecer, mas tem um primeiro confronto e que vai paralisar e ele só volta no final. Esse até eu acho interessante.
Mas acho que o grande problema é quando ele cria-se uma amnésia, ele esquece de um período ali da vida dele, e a interpretação do James Franco, a própria direção, que seja quem foi que fez isso. Ele começa a agir diferente de como ele agia nos filmes anteriores. Ele não parece o mesmo personagem. Não é como se ele só tivesse amnésia. Ele, virou outra pessoa. Aí isso eu acho um problema. I know that face. Pop. Outro grande problema, e pra mim, acho que é o principal desse filme aqui, é o Venom. Fuck this guy! É sabido de que o Venom nesse filme aqui foi uma imposição da Sony lá, da dona Amy Pascal e quem mais quer que seja. It's fantastic! E que o Sam Raimi não gostava do personagem, não sabia como trabalhar o personagem, foi empurrado e vai ter que engolir o sapo ali e fazer esse personagem funcionar. E se a gente for parar pra pensar, quando a gente fala mal do Homem-Aranha 3, os aspectos que a galera sempre pega são relacionados ao Venom, são relacionados ao simbionte. O Venom em si, como ele é trabalhado no filme, você vê que ele aparece muito mais pro final da história, ele não tem um grande desenvolvimento do simbionte em si, né, da persona do Venom, da criatura Venom, ele vai aparecer no final do filme. Interested? E isso leva a outro problema, ao meu ver, que é o próprio terceiro ato, né, onde parece que, os caras estavam indo, chegou, mano, você precisa terminar o filme, agora. E aí, do nada, eles tentam dar uma amarrada em tudo, o Venom aparece, já chamam o Homem-Aranha, vamos lá, vamos acabar com o Peter Parker. E é isso, sabe? Eu não tenho problema com o Topher Grace, eu acho que ele, em boa parte do filme ele funciona, a não ser realmente no final, quando eles colocam uma porra de uma prótese no dente dele, que ele fica chorando, achei super esquisito, bizarro. Mas eu acho que até uma galera que meio que implicou por causa dele, né, vir lá do Dead 70 Show, e falou, porra, esse cara vai ser o Venom, então não sei o quê. Sendo que lá no Infiltrado da Clã, ele provou que consegue ser um baita vilão, né? Então eu não tenho problema com isso. E também não tem nenhum problema com a dancinha do Peter Parker. Acho engraçado, acho cafona. Teve muita gente que pegou pilha com isso, caraca, isso é ridículo, não sei o quê. Mas eu acho que ela intencionalmente, desde a primeira vez que o filme ficou muito claro. O Sam Raimi botou, olha que ridículo esse cara. Ele acha que ele tá sendo gostosão, mas ele não é o gostosão, entendeu? Ele deixa muito, muito claro na maneira que as meninas olham pra ele, no pessoal como, ele cara meio asqueroso, sabe? Sai de perto. Eu gosto mais ainda de que a Sony assume o erro de debochar isso lá no Spider-Verse, falar, realmente, não deu muito certo, não vamos falar sobre isso e tal. I did this. We don't really talk about this. Todo mundo fala dessa cena da dancinha, mas pra mim a pior cena mesmo é a cena do bar com a Gwen. Aquilo ali pra mim tudo é muito ruim. Até a mão das cafonices do Sam Raimi não funciona, dele abrir o paletó e aí o cabelinho da Gwen, cara, é tudo ridículo. E dancinha, aí eu foquei na boca dele e como ele é sexy, sabe? Nesse momento o Sam Raimi não dirige como se a gente estivesse debochando dele. Fala, não, olha como ele é gostosão. Não, o Tom Maguire não é gostosão, cara. Então pra mim é muito claro, assim, que no grande, no geral, no grosso do filme, o Venom, o simbionte, acabou virando o maior problema dele, né? Se não tivesse isso aí, talvez o filme fosse bem melhor. How's that sound, Tiger? O que eu gosto do Homem-Aranha 3 é que ele ainda continua com a essência dos outros dois filmes, entendeu? Ele não parece que é realmente um filme Frankenstein, um filme completamente diferente, como eu entendo quem reclama, por exemplo, do Homem de Ferro 3, sabe? De que realmente ele tem um outro clima, ele é diferente dos seus predecessores, sabe? O Homem-Aranha 3 não, você vê que ainda tem a mão ali do Sam Raimi, tem a brincadeira de trazer o Bruce Campbell de novo. I like you. Tem a trilha sonora que eu adoro o tema do simbionte, né? Careful there. I will. A própria cinematografia do Bill Pope, ele faz uma parada mais com maior contraste, né? Mais escuros, mais tons escuros, que eu acho super bonito. E a ação, eu também gosto bastante desse filme, porque embora aqui o Sam Raimi faça um uso muito maior de boneco digital, né, do que ele fez nos outros anteriores, aqui fica muito mais óbvio se você for ver numa TV alta definição, for ver em 4K, fica bem mais nítido. Mas ainda assim, no geral, eu acho que pelo menos ele tem um senso de fisicalidade, de noção de espaço, que ele continua sabendo usar, sabe? Do Homem-Aranha às vezes vai passar por uma frestinha pra pegar alguém, e eles estão passando por um espaço pequenininho pra pegar, alcançar uma outra coisa. O Harry joga o concreto e você vê o Peter escalando como se fosse uma aranha pra atravessar por ela, sabe? Ou quando ele toma uma porrada e ao mesmo tempo tenta pegar ali a aliança que tá voando. Eu acho essas brincadeiras ali no meio da ação que o Sam Raimi coloca, acho que é muito foda. Até mesmo a sequência de ação do terceiro ato, por mais que ele venha apressado, eu acho que funciona também, entendeu? De você ter a alternância de você ter um personagem que é parecido com o Homem-Aranha na relação do Venom, aí você tem o Homem-Aranha gigante como esse colosso, né? Que você tem o Harry escalando por ele, e às vezes você tem a câmera acompanhando os dois passeando pelo corpo do Homem-Aranha, bem legal em questão de escala.
fala, em questão de variedade da ação também, não ficar uma mesma coisa, sabe? E por mais que eu tenha falado aqui do James Franco, tenha falado da própria jornada do Harry, né? E realmente, quando vai chegar pro terceiro ato, então a coisa da virada dele ir pro lado do Peter é muito mal feito. Tipo, o cara do nada fala, não, realmente eu ouvi que seu pai se furou com o próprio Alan, não, o planador dele. Ah, tá, beleza, agora eu vou virar amigo do Peter, né? Até bizarro que você acha que ele morreu quando a bomba explode na cara dele. Você acha que o Harry morreu. Quando ele aparece, ele fala, caraca, o cara realmente sobreviveu todo deformado e tal. Mas é realmente meio esquisito. Embora... eu acho as duas sequências de ação, de luta entre eles é bem bacana, sabe? É do começo e depois quando eles lutam sem os trajes, eu acho que é muito legal. E primeiro que você tem o Peter, uma coisa meio emo, como eu falei, debochado. Pra mim é claro que o Sam Raimi sabia que aquilo ali não era uma parada, não tava maneiro, sabe? Não tava uma coisa estilosa, era realmente pra ser tosco, sabe? Look at the little goblin, you're gonna cry. Look at little Goblin Jr. Gonna cry? Ridículo demais, cara. Agora, beleza, o que eu sempre comento aqui no canal, em todos os outros filmes, assim, pra mim, por mais a questão de CGI, ação, não sei o quê, isso é legal, mas eu acho que, como você me fala aqui, se o filme tem uma temática, ele tem uma história que ele quer contar, sabe? Pra mim, esses são os alicerces do filme, e eles se sustentam mais do que esses aspectos técnicos, nessa coisa que a gente vê, né? Se o filme tá bonito, né? Se a ação é legal e tal. Acho que se o filme tem uma temática, tem uma história mais sólida, ou pelo menos uma razão da história tá sendo contada, se aquilo ali for mais sólido, eu acho que o filme se sustenta muito mais, além desses aspectos visuais, técnicos e tudo mais, entendeu? E eu tava assistindo esse filme aqui, ainda eu continuo, né, como eu falei no começo, eu acho que por ele ter tantos elementos, o filme se perde o foco da história que ele quer contar e tal, mas ainda assim, tirando esses excessos, né, essas coisas excessivas, eu acho que a trama que ele faz aqui da jornada do Peter, dessa coisa dele, ele conseguiu superar os desafios, né, dele balancear a vida de herói com a vida pessoal, a cidade abraçou ele é o herói que ele almejou ser, e ele tem fãs e tudo mais, tá inspirando a galera, e isso começar, né, a ser uma trama de ego e de vaidade, sabe, daquilo subir a cabeça do cara. Eu acho que isso pra mim me pega muito, porque é o que eu me conecto muito, gosto muito de histórias do Homem-Aranha, do X-Men, sabe? São os heróis, pra mim, são mais pé no chão. Isso traz o Peter mais pro pé no chão ainda do que todos os outros filmes que a gente viu dele, sabe? Porque se qualquer um da gente pode se relacionar, se isso acontecesse com você e você virasse um herói e você estivesse na situação dele, eu não sei se eu teria uma atitude diferente, sabe? Beleza, tem o elemento do simbionte, né, que ataca ele por conta esse estado emocional dele fragilizado, não tão forte assim, mas você vê o filme inteiro que o Peter tá agindo como babaca, independente do simbionte. Ele tá sendo escroto, ele tá sendo insensível, independente do simbionte. Eu acho isso legal porque deixa o herói falho, sabe? Não fica aquela coisa perfeita que o cara, né, sabe tudo que tá acontecendo, faz sempre o correto, sabe? E eu fiquei tentando pensar qual foi a última vez que a gente viu isso em cinema de super-herói, e eu só consegui ir atrás do Homem de Ferro 1 e o Homem de Ferro 2, sabe? De 2010, que realmente põe lá o Tony Stark sendo escroto e fazendo atitudes escrotas e cagando um pau mesmo, sabe? E por mais que Mary Jane continue sendo a donzela em perigo, né? Tá ali gritando pro Peter ir salvar ela, né? Aquela coisa de sempre que é realmente cansativa. Pelo menos a Mary Jane ela tem iniciativa, ela tá na própria jornada dela, ela tem uma ascensão dela no segundo filme, no terceiro, ela tá ali passando por altos e baixos e mostra como o cara, né? Ele não ouve, né? Ele não tá vendo o que tá acontecendo. Ela tá falando do problema dela e na verdade fala, não, eu sei como é que é isso, eu passo por esse tempo todo e falo, bicho, não é sobre você, sabe, é sobre mim, sabe, porque você não ouve o que tá acontecendo. O principal de tudo é quando ele aceita, né, beija, né, ele nem aceita, ele sugere lá a Gwen de beijar ele na frente de todo mundo, tipo, não, aquilo ali é um Homem-Aranha, aquilo ali não sou eu, é um outro cara, sabe, é uma outra pessoa, é persona pública, tipo, um puta babaca, sabe? E aí, nessa temática, tem uma coisa que me incomodou desde sempre nesse filme, e só revendo agora que eu comecei a ter uma outra perspectiva, que é o Homem-Areia, né? O Flint Marko, aí vivido pelo Thomas Hayden Church, né? E só um parêntese aqui, a cena dele nascendo Homem-Areia é foda pra caralho até hoje, cara. Que música linda de uma coisa de renascimento, uma parada meio 2001 ali, da criatura se formando aí.
cai, e o cara, meu Deus, o que aconteceu? Lindo, essa cena é foda. E eles fazem um retcon da morte do tio Ben, o cara que a gente achava que tinha sido o cara que matou ele, e isso gerou deu uma coisa com poder, né, de transformador, né, poder emocional, mole. E o cara que a gente achou que foi assassino dele, acaba virando, né, tem uma virada emocional muito forte no primeiro filme, eu falava, caramba, você tá detonando isso que aconteceu no primeiro filme. E durante esse tempo todo, eu achei isso uma besteira, por que alguém decidiu fazer um negócio desse, né? Mas aí, eu pensando justamente, falei, pô, peraí, esse filme tá falando nessa jornada do ego, né, nessa jornada do cara, ele perdeu a essência de quem ele é. Eu comecei a entender a importância desse filme trazer de novo o elemento do tio Ben. Porque o tio Ben é esse alicerce, esse pilar fundamental de quem é o herói Homem-Aranha. With great power comes great responsibility. Tem o poder de fazer justiça com as próprias mãos, e de bater, de revidar, e de ter vingança, de que você deve fazer isso. De que isso é o correto a ser feito, sabe? Então eu acho importante você ter de novo, né, até o tio Ben, o ator, voltar e ter uma nova cena com ele, e ele ter uma relação com o próprio Homem-Areia, de tipo assim, o Homem-Areia, ele faz uma parada que não era a intenção dele, foi um acidente do que aconteceu, da mesma forma que foi o Peter com o cara que ele achava que tinha matado o tio Ben. Ele não matou o cara, foi um acidente e o cara morreu, mas tipo assim, mano, acidente ou não, isso tá na tua conta. We've got the place completely surrounded! A gente vai ver uma relação, uma história parecida, um arco parecido, lá no De Volta ao Lar, que é justamente quando o Peter tenta salvar a galera da balsa e tipo, quase tudo vai pro desastre, eu não sei se o Homem de Ferro interfere, ele fala assim, meu amigo, não importa a sua intenção, tipo, se você tá aqui envolvido, é responsabilidade tua, e se tu morre, é responsabilidade minha, sabe? No, this is where you zip it. All right, the adult is talking. What if somebody had died tonight? Different story, right? Because that's on you. Porque esses são os pilares do Homem-Aranha, entendeu? É o tio Ben e a tia May também, que tá ali com ele, que quando ele conta pra ela de que realmente o cara morreu e o Homem-Aranha matou, ela não vibra, ela não comemora, ela só fala assim, eu não acredito. Spider-Man? I don't understand. Spider-Man doesn't kill people. E como a gente viu naquela cena maravilhosa do Homem-Aranha 2, a gente sabe que ela sabe que o Homem-Aranha é o Peter, sabe? Isso me fez pensar como eu sinto falta da presença da tia May nesses filmes do Homem-Aranha, né? Tipo, na série Espetacular, a própria Sally Field lá, eu acho que ela tem pouca presença, e a Marisa Tomei, tipo, eu acho que ela tem pouquíssima presença. Ela até tem um pouquinho mais no De Volta ao Lar, mas longe de casa, então ela mal aparece. E eu acho que isso faz falta, porque não é só o Tony Stark que tem que ali, né? Os Vingadores têm que inspirar o Peter como Homem-Aranha. Tipo, a base fundamental de criação dele, eu acho que é o escudo, né? A armadura mais forte dos valores desse personagem, sabe? I believe there's a hero in all of us that keeps us honest, gives us strength, makes us noble. E aí a gente vê a diferença de como a idade, né, muda a nossa percepção. Porque quando eu vi esse filme na época, nem terminou com uma sequência de ação fantástica. O filme termina de uma forma meio melancólica e tal. Mas hoje, mais velho, eu penso assim, tipo, é bonito, porque o filme termina com ele perdoando o cara, sabe? Tipo, ele entendendo que não tipo, ele se colocando quase nos sapatos daquele personagem. Tipo assim, você fez uma parada que você não queria, e foi uma tragédia, e tipo, eu tô passível de fazer essa parada também, porque eu sou um cara falho. Eu não sou perfeito quanto herói. Então, nesse aspecto é muito bonito, sabe? O final do filme, principalmente quando... Pra mim, o maior foi no filme não terminar com, né, ele saltando pelos prédios, aquele tema dele fantástico e tal, ele terminar de uma forma melancólica, só da Mary Jane e do Peter abraçados. E tipo assim, não necessariamente eles estão se reconciliando, né? Mas, tipo assim, a gente passou por uma merda junto, vamos tentar se recuperar disso, sabe? Em conclusão, Homem-Aranha 3, eu não acho que seja esse desastre completo e mais uma vez, eu acho que o maior problema dele é a interferência da Sony do que realmente da galera que tá envolvida ali, do Sam Raimi, dos roteiristas. Tipo assim, a gente recebeu a ordem do chefe, tem que fazer, sabe? Então eu acho que ainda, por mais que ele tenha problemas, pra mim, particularmente, eu acho o Homem-Aranha 3 melhor do que o Espetacular Homem-Aranha 1, melhor do que o Espetacular Homem-Aranha 2. Eu acho que é um filme mais consistente, principalmente por isso que eu falei, a temática dele, essa história ali fundamental dessa jornada do Peter, eu acho que ela é muito forte e ela se sustenta mais do que CGI, mais do que cena de ação e tudo mais, sabe? Então, assim, no fim da história ia rolar um Homem-Aranha 4,
também que Tom Maguire eles começaram a desenvolver. O Sam Raimi queria fazer o Abutre, que era um personagem que ele gostava. A Sony não queria, porque achava que nunca esse personagem ia funcionar. Fala, porra, botar um velho de asa, como é que eu vou vender boneco pra isso? E, enfim, até ver lá depois no De Volta ao Lar, aquela versão fantástica do Michael Keaton. Como, cara, eu review De Volta ao Lar e como eu adoro aquele Abutre. Puta que pariu. Spider-Man. Valeu essa defesa? Você acha que vale? Você acha que eu forcei a barra? Eu gosto do filme, cara. Eu gosto de verdade. Deixa nos comentários qual o próximo filme que você acha que pode rolar aqui, um Em Defesa de... ... Será que qualquer filme é defensável? Será que qualquer filme que a gente acha que é o pior de todos, a gente consegue achar ali, né? A gente consegue peneirar e achar uma pepita de ouro naquilo ali? Ou tem filme que não, é um desastre completo? Enfim, coloca nos comentários e a gente se vê no próximo. Valeu!